Excelente. Agora você vai conhecer uma das funções mais poderosas e uma das funções que mais te permite flexibilizar e construir planilhas mais detalhadas, envolvendo testes lógicos, envolvendo decisões. Essa função ela é chamada de função se. Essa função é o mesmo conceito do comando if das linguagens de programação. Quem já trabalhou com programação, é da área de TI, deve ter ouvido falar, conhece a respeito do if, onde você trabalha com testes lógicos. Numa de nossas últimas aulas, eu comentei com você a respeito de teste lógico, naquele momento em que eu estava fazendo a contagem das vendas dos produtos que tinham vendido mais na terça-feira do que na segunda-feira. O teste lógico é uma pergunta que você faz que só pode ter duas respostas, verdadeiro ou falso. A base do trabalho com a função se é a pergunta, é o teste lógico, é você entender o que você quer descobrir. E a partir daquela pergunta, você vai ter um resultado. Se aquele resultado for verdadeiro, ela vai fazer alguma coisa. Se o resultado for falso, ela vai ter um outro comportamento. Ou seja, você sempre trabalha com 3 parâmetros. Sempre você trabalha com 3 parâmetros. Sempre que você precisa utilizar a função se, concentre-se nisso. Você faz a pergunta, você tem uma resposta se aquilo for verdadeiro, tem uma resposta se aquilo for falso. 3 parâmetros. Então, está aqui. Se, tem que começar com igual, claro, né? Se, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Está vendo esse ponto e vírgula aqui? Eu vou dar um nome para esse ponto e vírgula. Ele não vai chamar ponto e vírgula, não. Esse ponto e vírgula, para a gente trabalhar com a função se, ele vai se chamar então. Olha o nome dele, então. Esse ponto e vírgula se chama então. Então, e esse outro ponto e vírgula, como é que é o nome dele? Ué, professor, ele se chama então. Não. Esse aqui é irmão desse. Então, esse aqui não é o então. Esse aqui é o senão. Isso. Esse é o senão. Legal, você já conheceu a função se. Você sabe que ela tem 3 parâmetros e ela tem 2 irmãos. Ela tem o então e ela tem o senão. Beleza. Se teste, então faça isso. Se não, faça isso. Se teste, então faça 1. Se não, faça 0. 3 parâmetros. Legal isso aí, pessoal? Ótimo. Vamos colocar isso aqui numa aplicação prática. Muito tranquilo. Acompanha comigo. Eu tenho aqui uma planilha de notas, onde eu tenho o nome do aluno, Ana, Pedro, João. Eu tenho a prova 1, a prova 2, trabalhos, participação, prova semestral e o total. Opa, aqui o cara tirou mais do que valia. Esse é inteligente mesmo. Bom, aqui eu tenho valor 888,620, total 50. O que eu fiz aqui foi uma soma. Eu somei todas as notas. A mesma coisa eu fiz para cada um dos alunos da sala. Eu lancei as notas deles e aqui eu totalizei. Total aqui de novo. Olha aqui, soma F7, J7, né? E aqui também. Beleza? Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. O que é o meu problema? A primeira coisa é saber qual é o meu problema, né? Qual é o problema? O que queremos resolver? Aqui é simples. Eu quero o seguinte. Se o cara passou de ano, mostra aprovado. Se não, mostra reprovado. Só isso. Gente, o que é passou de ano? É ter mais de 50%. Ou seja, desses 3 aqui, quem que foi aprovado? A Ana foi? Foi, ela ficou com 45. O Pedro foi? Foi, ele ficou com 30, né? Passou perto, mas aprovou. E o João? Não, o João vai ter que estudar mais. Ficou com 20. Como que eu faço isso daqui? Olha a mágica. Começa com o
Se, né? Não. Começa com o igual. Igual, se, abre parênteses. Qual é o meu teste lógico? O meu teste lógico é perguntar se isso aqui é maior ou igual a quanto, pessoal? Qual que é o limite ali para o cara ser aprovado? 30? Não, 25, não é? Vale 50 total, 25 o cara está aprovado. Se o K6 for maior ou igual a 25, então, o que eu quero escrever? Eu quero escrever aprovado. Espera aí, se eu vou escrever alguma coisa, é um texto, tem que ser entre parênteses? Não. Outra chance. Tem que ser entre isso, entre aspas. O que eu vou escrever? Aprovado. Fecha aspas. E se não? Opa, se não é o nome do menino aqui, né? Se não o quê? O que ele vai escrever? Reprovado. Olha só que moleza. Fecha parênteses. Enter. A Ana foi aprovada. Duplo clique. Copiei para os demais, ó. E o João? O João foi reprovado. Por quê? Porque ele ficou só com 20. Mas vou te contar uma coisa. O Pedro, eu errei a nota do Pedro. Ele não tirou 20 na semestral, não. Ele tirou 14. Ixi, foi reprovado, né? Foi. E o João, ele quebrou o braço, depois ele trouxe o atestado para mim. Eu acabei dando a participação para ele. Tirou 6. Foi aprovado. Tá vendo? Automaticamente ele faz o cálculo para você. Olha de novo a função se. Mais uma vez. Igual se. Quantos parâmetros ela tem? 3. O que é o primeiro parâmetro? Pergunta. O que eu estou perguntando? K8 é maior ou igual a 25? Ele só pode me responder o quê? Verdade, falso, sim ou não. Se for verdade, escreva aprovado. Se for falso, escreva reprovado. Moleza, né? Essa é a função se. Eu acho que está na hora de se fazer uma atividade para dar uma fixada.